Beleza, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu quero falar sobre uma coisa que eu não vejo as pessoas dizendo, né, mas agora que eu tô lendo muitos livros de desenvolvimento pessoal, de produtividade, esse tipo de coisa, é uma coisa que eu venho percebido e eu não vejo as pessoas falando sobre, e eu gostaria de falar sobre, que é a diferença entre livros bons e livros decentes, né, livros ok's. Porque existem livros que são obras-primas, você sabe que você lê o livro e você cria um novo entendimento da realidade, que você fica tipo, caralho, como que eu nunca pensei nisso? E existem livros que você lê e fala, porra, isso podia ter sido um post de blog, isso podia ter sido um vídeo no YouTube, eu não precisava ter lido 250 páginas dessa repetição insuportável, né? Então, conforme eu tenho lido livros de desenvolvimento pessoal, eu tenho percebido esses padrões que eu queria compartilhar com vocês, que vão te ajudar a identificar qual é um livro que ele vale a pena ser lido até o final e qual é um livro que não vale a pena ser lido até o final. E para isso eu vou comparar dois livros que eu li recentemente, que é o The Infinite Game, o Jogo Infinito, do Simon Sinek, e o Slight Edge, do Jeff Olson, que eu não sei se existe título em português, mas eu vou colocar os dois livros na descrição para vocês darem uma olhada. Recomendo aí que vocês leiam pelo menos um deles, que é o Slight Edge. Eu quero comparar esses dois livros porque eles partem de premissas muito semelhantes, né? Eles têm as ideias deles são muito próximas, daquele nível que às vezes você está lendo um livro e você não sabe se você pegou aquele conceito desse livro ou do outro livro, porque eles têm ideias muito parecidas, argumentos muito próximos, né? O core do livro é muito similar. Então, se eu vou estar olhando pro lado aqui, é porque o roteiro tá grande, o vídeo tá grande, eu não sei quanto tempo vai durar isso aqui, mas eu vou levar o meu tempo, e se você quiser ir embora, você pode tomar no seu cu e voltar quando você quiser, né? Porque aqui a porta vai estar sempre aberta. Então, primeiro a gente tem que entender qual que é a estrutura básica desse tipo de livro, desses livros de desenvolvimento pessoal, de produtividade, de empreendedorismo. A gente tem que entender que a estrutura básica desse livro é como se fosse uma grande redação. Então vamos lembrar das aulas de redação na escola, que você começa com uma tese, você tem uma tese, você apresenta a tese e você dá argumentos sustentando essa tese e você conclui. É assim que funciona uma redação. O livro de não ficção, ele basicamente é uma grande redação. Então o autor ele tem uma tese, ele tem um objetivo ao escrever aquele livro. E aí ele pega esse objetivo e ele dá argumentos contra, às vezes ele dá argumentos a favor, às vezes ele dá argumentos contra também para mostrar um outro lado, ele dá contra-argumentos para esses argumentos que são contra a tese dele, né? Não sei se ficou claro isso, mas basicamente o autor tem uma tese e durante o livro ele vai trabalhar essa tese. E aí que está a grande diferença, porque esse trabalho da tese ele pode acontecer de duas formas. Então, ou o autor ele vai aprofundar naquilo e ele vai mostrar todo esse mar de insights, de informação, de conhecimento que você tem por trás daquela tese, né? Que compõe aquele negócio, ou você vai ter uma repetição de 250 páginas, você vai ter o autor simplesmente martelando aquilo em você, com exemplos diferentes, historinhas diferentes, por mais 200 e poucas páginas, e fingindo que ele está aprofundando alguma coisa assim, mas na verdade está tudo rasinho. Essa é a principal diferença. Então primeiro a gente tem que entender o argumento principal desses dois livros, para a gente poder comparar eles, né? Então, o Slight Edge, ele defende, a tese dele é que a nossa vida ela é composta de pequenas ações diárias que a gente repete. E se você mudar essas pequenas ações diárias, durante um longo período de tempo, você vai ter resultados exponenciais, resultados expressivos na sua vida, né? Então, o acúmulo de pequenas ações que, a olho nu, são insignificantes, elas geram um grande resultado lá na frente. Se você treinar 20 minutos todo dia, um dia, daqui a 5 anos, você vai ter um corpo legal, um corpo top, porque são essas pequenas coisinhas diárias que você vai fazendo que se tornam uma grande coisa no futuro. Então, se você lê 10 minutos por dia, no fim do ano você leu 10 livros. Ou, 20 livros, sei lá, não sei, whatever. Essa é a tese do Slight Edge. A tese do jogo infinito é que existem jogos finitos e existem jogos infinitos. É um conceito muito interessante. Os jogos finitos, eles são aqueles jogos que eles têm regras, definidas, eles têm começo, meio, fim. Eles
Os jogadores que entram no jogo, eles concordam em jogar nessas regras. E existem parâmetros claros que definem quem ganhou e quem perdeu. Então o jogo de futebol é um jogo finito, né? Quem faz mais gol ganha. Você não pode pegar a bola com a mão e são 2 tempos de 45 minutos cada. E ao mesmo tempo já tem jogos que são infinitos, ou seja, jogos que não têm regras definidas, jogos que não existem, não tem começo, meio, fim, jogos que não existem critérios que definem se você ganhou ou perdeu. Então você não consegue ganhar um casamento, você não consegue ganhar uma amizade. Como que você ganha no jogo da amizade? Você não ganha, você continua. A forma de você ganhar nesses jogos é continuar jogando. Então, os jogos infinitos são aqueles que você tem como único objetivo se manter jogando o jogo. Então, ele diz no livro, é um livro praticamente de empreendedorismo, que ele defende que o empreendedor ele deve ter uma mentalidade infinita, ou seja, ele deve continuar, ele deve construir a empresa dele de uma forma que o objetivo não seja ganhar o máximo de dinheiro possível e meter no bolso, seja que você continue fazendo com que a empresa exista através do tempo, né? E avance, na definição dele, avance uma causa que você acredita. Mais um detalhe do livro é que ele diz também sobre a diferença em que se você entrar no jogo com a mentalidade errada, você tá fudido. Então se você começar a jogar um jogo finito com uma mentalidade infinita, você vai ter problemas, porque você vai ser esquisito, né? Você não pode jogar futebol achando que a partida vai continuar para sempre. Isso é esquizofrênico, sei lá. Ao mesmo tempo, se você entrar, por exemplo, numa dieta, por isso que dietas falham na definição dele, se você entrar numa dieta acreditando com a mentalidade de um jogo finito, sendo que ela é uma coisa infinita, que você tem que fazer para sempre, se você entrar nela pensando que você vai acabar com ela em 30 dias, você vai comer soja, você vai comer, sei lá, aveia e água e alface por 30 dias, e você vai voltar ao normal, você também não vai se manter e você não vai ter resultados naquilo, porque você está jogando um jogo infinito com uma mentalidade finita. Certo? E onde existe a diferença? Porque apesar dos dois eles serem extremamente complementares, porque vamos lá, se um deles diz que existem jogos infinitos e para ganhar nos jogos infinitos você tem que simplesmente se permanecer jogando, e aí existe outro livro que diz que o acúmulo das pequenas ações diárias ele vai criar grandes resultados. Então você tem que juntar as duas coisas, é óbvio. Ou seja, se eu pegar um jogo infinito, ou seja, vamos lá, eu vou dar um exemplo do YouTube. No YouTube aqui, é um jogo infinito. Meu objetivo não é ganhar o YouTube, não é ganhar o jogo do YouTube. O objetivo é que eu consiga continuar produzindo vídeos pro resto da minha vida. Agora, se eu produzir 55 vídeos em 2 semanas, eu vou ficar de saco cheio, eu vou enlouquecer. Mas se eu produzir um vídeo a cada 2 dias, né? Ou se eu gravar um vídeo pequeno todos os dias, se eu trabalhar todos os dias um pouquinho nos vídeos, eu consigo manter pro resto da minha vida. E aí você junta essas duas coisas e funciona que nem uma beleza, né? Então, para que você faça o jogo infinito funcionar, você aplica o Slight Edge. E isso dá sucesso. Mas eles começam complementares, mas em algum momento os negócios eles divergem muito, né? Os livros eles divergem completamente. E o que eu acredito é que seja simplesmente um fato de que um desses conceitos tem muito a ser extraído, que é o do conceito do Slight Edge. Você consegue tirar muita mais informação daquilo. O outro, ele, apesar de ser muito interessante, e ser uma forma interessantíssima de você ver as coisas, transformadora, tá? Não tem muito do que extrair daquilo, né? O argumento ele acaba ali. Então eu queria literalmente pegar e dar um exemplo concreto do livro. Então no Infinite Game, no jogo infinito, até o capítulo 2, ele apresenta conceitos interessantes. Ele fala sobre o jogo infinito, sobre você entrar numa mentalidade, ter uma mentalidade de um jogo finito no jogo infinito e vice-versa. Ele fala sobre como você consegue começar a criar uma visão para sua empresa, para que ela consiga se manter jogando esse jogo infinito, né? Então ele fala para você criar uma causa, e você tem que ter uma causa que você quer avançar, uma causa que é maior do que você mesmo, que a sua empresa tem o objetivo de avançar. Interessante. Depois disso, ele vira um livro genérico de empreendedorismo, e ele começa a entrar nas tangentes aleatórias, umas repetições entediantes. Ele passa uma parte considerável do capítulo contando uma história completamente foda-se, assim,
falando, sei lá, você sabe que o livro tá uma merda quando você tá lendo um livro sobre alguma coisa e o cara começa a falar sobre outra coisa dentro do livro e de repente ele tá falando dos presidentes americanos. Aí você fala, foda-se, né? Foda-se. Tipo, o que eu tô lendo? Tô jogando tempo fora. Por outro lado, você tem o Slight Edge. O Slight Edge ele tem os seus momentos, sim, de repetição. Então, existem partezinhas que eu pulei, porque, tipo, assim, o cara botou a filha dele pra contar como o Slight Edge influenciou a vida dela. Tipo, foda-se. Sabe? Foda-se. Eu não ligo de verdade. Outra coisa que ele faz também, ele adora criar expectativas dentro do próprio livro. Então ele vai falando assim, eu era um vagabundo, e eu era um fudido, e eu fiquei milionário, e eu fiz isso usando uma ferramenta poderosa. O primeiro capítulo inteiro é isso. Eu usei essa ferramenta poderosa que mudou completamente a minha vida, e não sei o que, e é muito foda e tal. Então o cara passa um capítulo falando sobre quão foda é a coisa que ele vai falar em seguida. E aí ele fala com em seguida que é tipo, disciplina. Então tem seus momentos frustrantes. Mas o autor, ele consegue criar, através do livro todo, provocações interessantes. Ele consegue ir aprofundando nesse conceito de pequenas ações diárias e como que aquilo vai influenciando a sua vida. E ele consegue te fazer pensar através do livro todo. Então, na página 160, ele diz assim, a excelência não é um estado elevado que se encontra no fim do caminho. É um estado mental que se encontra logo no começo. Excelência é o ato de dar o primeiro passo no caminho, não de chegar ao seu fim. Então isso foi a minha tradução grotesca da passagem. Mas olha que interessante, ele te faz pensar. Então você está me dizendo então que para ser excelente, isso se conecta àquela ideia de Aristóteles de que a excelência é um hábito, para me tornar um mestre em alguma coisa, a mentalidade do mestre. Né? Um mestre em alguma coisa, ele faz as mesmas ações, ele faz as mesmas coisas no dia a dia do que um iniciante faz. Então você imagina, pensa nisso. Um pintor, um mestre pintor, ele faz o quê? Todos os dias, ele pinta. O que um pintor iniciante faz? Ele pinta também. Onde que está a diferença entre os dois? O tempo. Então, a excelência, ela não está no fim do caminho. Ela não é um estado que você alcança quando você chega no final de uma jornada. Ela é uma mentalidade que você tem que ter logo no começo. A partir do momento que você pisa no caminho, você já está em busca e você já está se tornando excelente e buscando a excelência. Ou seja, a definição de excelência é você fazer o melhor que você pode no momento com as ferramentas e a condição que você tem naquele momento. Isso é excelência. Então quando você pisa, olha que interessante esse pensamento, quão profundo você consegue puxar isso. Ele não é o George Bush e sei lá o que dos Estados Unidos, do Jogo Infinito. Ele é tipo assim, a única diferença entre um mestre e um iniciante é o tempo, porque as ações que eles fazem são as mesmas. O mestre simplesmente faz elas por mais tempo e ele se tornou melhor naquilo. Então pensem nisso. Fica nessa reflexão. Eu acredito falando sobre livros no geral, acredito que muito da qualidade do livro, ela pode-se dizer, ela vem do quanto o autor te faz pensar, né? O quanto que o autor te provoca a ter pensamentos úteis, interessantes e que vão agregar na sua vida. Por outro lado, existem livros que poderiam ter sido posts de blog, né? O Simon Sinek, ele é o autor de Jogo Infinito, ele é aquele cara que ele vive de livros. Então é do interesse dele que ele produza mais livros. Ele fez aquele Comece pelo Porquê, ele fez uns outros livros também, mas é uma parte forte dele e ele quer produzir cada vez mais livros e não necessariamente esses livros eles têm a mesma profundidade uns dos outros, certo? Tem muito... O Jogo Infinito poderia ter sido um post de blog. Então, fiquem de olho nesses sinais. Né? Fiquem de olho nesses sinais. Então, quando você tá... Eu tenho esse negócio, eu não tenho medo de parar livros. Né? Tem gente que não... Que, igual eu comprei o livro, eu vou até o final. Não. Então, quando eu começo a ler o livro, se passa, sei lá... Se eu leio uma parte boa do livro, e aí eu fico tipo... Tá bom, ele tá repetindo a mesma coisa de novo. Aí eu olho o índice, para ver se tem alguma parte interessante que me chama a atenção. E se não chamar, eu largo o livro. E se chamar, eu vou lá para ler aquela parte e ver o que está acontecendo. Mas a gente tem que não gastar tempo com livros ok's, na minha opinião, porque Infinite Game eu não li o livro inteiro. Eu parei depois dessa parte e vim fazer esse vídeo e eu vim explicar para vocês isso. Por que eu vou perder o meu tempo? Eu posso ler livros muito melhores. Esse livro aqui, ó, como livros que eu vou fazer uma análise depois, do Adler. Esse livro, eu tô na página... Cadê?
Eu tô na página 16. Eu já fiz, tipo, 4 anotações. Eu já grifei eu já grifei, tipo, muito no livro. Eu tô na página 16. O livro tem, tipo, o quê? 400 páginas. Se existe esse livro, por que eu vou perder tempo lendo O Jogo Infinito? Se eu poderia estar lendo aquilo. Então é importante a gente tentar diferenciar e conseguir identificar o que são livros bons e o que são livros decentes. Né? Se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, faz o favor, compartilha e eu vejo vocês na próxima.